Olá, amigos. Mais uma vez aqui falando, conhecidos e desconhecidos, né? Obrigado por estar me ouvindo aí, né? Já me adianto. Ainda há pouco fiz um vídeo indignado por uma coisa que eu não sei, que há muito tempo isso me deixa indignado, assim, me deixa assim. Eu não, é difícil para mim aceitar que isso aconteça. Que diante de tantas evidências e tantas provas que tem de que nós não estamos sozinhos no universo, e que a história que é nos contada na humanidade não é certa, não está correta. Que, por exemplo, existe, eu não sei como explicar, assim, não, eu não consigo, assim, eu tenho a ideia aqui, eu tenho aqui tudo, assim, aqui dentro, assim, como vou explicar, assim, eu sei, mas eu não consigo expressar com palavras, eu não consigo falar, explicar, me fazer entender como é difícil isso para mim. Porque, tipo assim, vou tentar dar um exemplo, até falta me achar exemplo, assim. Vamos supor, assim, vamos dar exemplo da porta, por exemplo, né? Uma porta, né? Todo mundo sabe o que é uma porta, né? Quando chega dentro de uma porta, né? Uma porta, essa porta que tem maçaneta, né? Chega na porta, você mexe na maçaneta e ela vai abrir. Ou ela abre para dentro, ou ela abre para fora. Né? Ou ela abre para um lado, ou ela abre para outro. Então, e você chega frente dessa porta e não consegue abrir a porta, ela estando estrancada, que você diz a uma pessoa assim que não consegue abrir a porta? Você sabe que ela ou abre para dentro ou abre para fora. Você chega dentro dela e não consegue abrir. Quem vê isso, como é que se sente assim? Uma pessoa adulta, uma pessoa chega a você ver uma pessoa adulta em frente à porta, que a maçaneta está estrancada a porta, ou ela abre para fora ou abre para dentro, né? E ela não consegue abrir a porta. Como é que você se sente quando você vê algo assim? Não sei se deu o exemplo de eu conseguir encaixar o exemplo no que eu quero expressar, dizer. Mas veja bem, gente. Se você acompanhar tipo, as pirâmides, vamos dar um exemplo das pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito, hoje em dia, a ciência, né, as pessoas que estudam, né, as pirâmides não têm assim, não eles conseguiram descobrir como as pirâmides do Egito foram feitas. E, no entanto, já está mais do que comprovado que elas têm mais de 5.000 anos de idade, as pirâmides. Elas têm muito, aliás, isso segundo, né, o que as contas da história, mas na verdade existem evidências de que as pirâmides são muito mais do que 10.000 anos de idade elas têm. E hoje, com a tecnologia que existe hoje, com as máquinas que existem hoje, com o maquinário que existe hoje, com a mão de obra que existe hoje, não é possível fazer uma pirâmide, não é possível fazer igual, novamente igual, repetir o feito, construir de novo uma pirâmide como aquelas pirâmides são feitas. Então, eles não conseguem entender como é que pode, há 5.000 anos atrás, que vamos supor que tem 5.000 anos as pirâmides, não tinha, eles não conseguem entender como é que com que tecnologia, como é que fizeram aquelas pirâmides, se hoje não conseguem fazer aquilo de novo. Então não há explicação. Então é evidente que existia uma tecnologia avançada, mais avançada do que a nossa hoje. Existem evidências, provas. Isso você consegue concluir só pensando e raciocinando sobre isso. Você não precisa chegar a ver, como é que você fez, mostra como é que você fez, para comprovar que a tecnologia era mais avançada que a nossa. Raciocinando, você chega a essa conclusão, que existiu uma tecnologia mais avançada do que essa, do que existe hoje. Ou ela veio de fora de uma tecnologia extraterrestre, ou a própria Terra, na época, já era mais avançada. Só
raciocinando, você chega a essa conclusão. Não precisa trazer prova. Evidente, é óbvio. Então, a pergunta, se nós estamos sozinhos no universo, eu não consigo entender como é que se pode fazer essa pergunta. Então, é claro que não estamos sozinhos no universo. Por quê? Como chega a essa conclusão? Existe já a astrologia, existe a ciência, a física já está bem avançada. Existem telescópios que conseguem ver Vênus, Saturno, Plutão. Existem estudos que mostram que o nosso universo ele é infinito. Só nossa galáxia ela é composta de mais de 100 trilhões de galáxias, de sóis, mais de trilhões de sóis. O número é absurdo. Já foi comprovado, já foi visto que como a nossa galáxia, que tem mais de trilhões de sóis e planetas, existe trilhões de galáxias como a nossa. Então faz a conta, trilhões vezes trilhões. Que número absurdo vai dar esse? E o número de planetas que existe então, é muito mais do que os sóis. Então como pode pensar que a gente é o único no universo? Nós somos os únicos no universo. Isso é muito arrogante, isso é muita soberba, é muito assim, é muita idiotice e ignorância achar que a gente é o único no universo. Que só que existe vida, só que existe tecnologia. Assim, para mim essa pergunta, né, essa dúvida, ficar em dúvida se nós somos os únicos no universo, já é uma tremenda assim prova de que o ser humano é idiota mesmo. Isso comprova o que assim, a própria ciência diz, que nem 10% do nosso cérebro funciona. Então, eu não consigo assim expressar, não consigo assim admitir, não consigo assim aceitar como o ser humano, como as pessoas que têm essa dúvida, que nós estamos, são imbecis, são idiotas. De como pode ser tão imbecil e tão idiota de ter dúvida, de achar que nós somos o único universo. Será que existe extraterrestre? Será que existe ciência mais avançada que a nossa? Poxa, com tantas evidências, com tantas provas que tem. Só porque a Rede Globo, porque a mídia, porque o governo não admite, não quer admitir, as pessoas ficam em dúvida? Não dá para entender tamanha idiotice das pessoas. Eu não consigo assim aceitar isso. Tipo, eu tenho aqui uma gatinha aqui na minha cola, aqui um gato, um animal de estimação, e os gatos, por exemplo. Os gatos, você é muito fácil você entender assim, você compreender que um gato não sabe que a hora de comer, não sabe assim, ele não entende o que eu falo, né? Eu falo com um gatinho, eu falo com eles não entendem, eles dizem assim, vem cá, eles não vêm. É muito fácil eu entender por que ele não entende, né? Porque supostamente eles não são inteligentes, né? Eles não entendem o que eu quero dizer, né? Por exemplo, eles não sabem que, por exemplo, o que é o fogo, por exemplo, eu faço sendo um fósforo, um fogo, eles se assustam, eles se espantam, porque eles não entendem, não conhecem, não sabem o que é o fogo, têm medo do fogo. Então é muito fácil entender isso.
de que eles não entendem certas coisas, né? Agora, aceitar que uma pessoa que fala, que pensa, que lê, não consegue aceitar, tem dúvida que nós somos os únicos do universo, não consegue aceitar que existem seres mais inteligentes que nós, outros mundos mais evoluídos que nós, isso eu não consigo aceitar. Eu aceito que um cachorro é idiota. Um cachorro, ele não entende o que você faz, diz o que você quer, o que você deseja. Não entende muitas coisas. Isso eu consigo aceitar, isso eu consigo entender muito bem, perfeitamente. Que isso entende os cachorros, né? Que ele pode, que ele não, que ele é imbecil, que ele é idiota. Entende que um gato, né? Que os animais eles não têm inteligência. Isso eu consigo aceitar muito bem, porque é óbvio, a gente vê. Agora, aceitar que uma pessoa como eu, como você, pessoa que sabe ler, que vai para a escola, que uma pessoa que é inteligente, duvidar, duvidar que existe extraterrestre, que existe vida fora desse planeta, isso eu não aceito. Eu não consigo entender isso. É absurdo. Completamente absurdo e imbecil isso. Bom, obrigado por ouvir. É só isso que eu tenho a dizer.